A paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem com os irmãos? A paz seja convosco. Trago a paz do Senhor Jesus para a minha e a sua vida, né? Hoje eu vim trazer uma passagem da palavra de Deus para o meu e o seu coração, né? Uma passagem bíblica muito interessante que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, né? Vamos ler a respeito de uma viúva, né, que sofria bastante pela perca do seu marido e temia por perder, né, os seus filhos, né, o seu bem maior. Eu quero te dizer que, em nome de Jesus, que Deus, né, Ele tem uma palavra para a sua vida nesse exato momento. Eu quero trazer aqui no livro de 2 Reis com você, no capítulo 4, né? No versículo 1, diz que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eu quero te dizer que Deus, né, está te dando providência. Deus está te dando estratégia. Deus está provendo algo para a minha e a sua vida. Queira Satanás ou não, queira os demônios ou não, Deus está provendo algo sobrenatural para a minha e a sua história ser mudada. Viemos aqui falar sobre uma mulher, 2 Reis capítulo 4, versículo 1, né, em diante, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: O que tem eu de fazer? Declara-me o que tem em casa para ela, em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos não poucos. Então entra e fecha a porta sobre os seus filhos e deita o azeite todos aquele vaso e põe a parte que estiver cheio. E partiu pois ele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhe traziam vasos, e ela o enchia. Sucedeu que cheios que foram os vasos, disse-lhe aos seus filhos: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe ele: Vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Aqui acabamos de ler uma história que não é uma história infantil, não é uma história como começa nos livros da história, da história que é ensinada nas escolas. Era uma vez, não é isso. Aqui acabamos de ler uma história de uma mulher, né, que tinha o seu marido como exemplo de homem trabalhador, um homem que temia ao Deus de Israel, temia ao Senhor dos Exércitos, o único que pode mudar a história da humanidade. Eu estava orando aqui, o Senhor disse para mim falar sobre essa palavra, a multiplicação do azeite na vida da viúva. Eu quero te dizer uma coisa: nessa guerra você não está só. Nessa guerra você não está sozinha, mulher.
Deus está do seu lado. Deus está provendo o sobrenatural sobre a vida do homem e da mulher, sobre a vida do servo e da serva dele. Vemos aqui uma história, 2 Reis, capítulo 4. A história da viúva, né? Como você acabou de ler aqui, a história da viúva que perdeu o seu marido, perdeu o seu único sustento, a única coisa que te dava força para permanecer na terra junto aos seus filhos. Nós sabemos que hoje na vida não é fácil você permanecer na presença de Deus. Nós vemos que hoje em dia não é fácil você cultuar, glorificar o nome do Senhor. Aquela mulher, ela sentiu na pele o que é o luto. O que é você perder alguém que te ajudava a permanecer, né, honrada aos olhos do homem e da sociedade. Chegou um tempo que Deus, né, recolhe aquele homem, o pai de família, e ela não tinha como pagar a dívida que ela tinha com aqueles homens que o marido deixou para ela. A dívida não era dela, mas quando ele morre, a dívida passa a ser dela, né? E quando ele morreu, ele não deixou nada. Ele só deixou, né, simplesmente dívida para ela pagar. E ela pensou: Senhor, eu sou sua serva. Senhor, eu sou seu servo, Senhor. Senhor, eu te glorifico, eu te busco, eu te adoro. Eu te exalto. O que está acontecendo com a minha vida, com a vida dos meus filhos, com a vida do meu marido, com a vida da minha mulher? O que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? Porque eu vou te adorar, eu vou te glorificar e as coisas não mudam. De repente, chega ao ouvido dela que ela, né? Que ela sabe que tem um homem de Deus às bandas daquela cidade. Eu quero te dizer que na nossa vida não é diferente. Muitas vezes a gente cultua, glorifica a Deus, exalta a Deus. Mas os problemas, a situação querem nos afastar do poder da palavra de Deus. Vemos aqui essa história. O nosso dia não é diferente. Quantas vezes a gente vai para a igreja, desce monte, sobe o monte, glorifica, exalta ao Senhor, vai para a vigília, volta da vigília, mas de repente, meu querido, as pessoas olham para mim, olham para você e dizem: a vida dela não muda, a vida dele não muda. Ele está servindo um Deus que não tem nem aparência, nem rosto, nem forma. Mas eu quero te dizer uma coisa: no meio dessa dificuldade toda, aonde tu andares, o Senhor andará contigo. Aonde tu passares, o demônio vai ter que sair. A macumbaria, a feitiçaria, a bruxaria não tem poder sobre o Espírito Santo de Deus. Muitos querem ver você na falência. Muitos querem ver você mendigar um pão, pedir emprestado, viver sendo humilhada pelas pessoas. Mas as pessoas não sabem que mais tem o Espírito de Deus para te abençoar, mais tem Jesus para te abençoar do que Satanás para te envergonhar. Deus está agindo. Deus está operando maravilhas. Muitas vezes a gente não vê Deus agir na nossa vida. A gente pensa que acabou, Senhor, não tem mais como acontecer mais nada. Mentira do diabo, tem sim. Ele ainda tem a última palavra, ele tem a última carta nas mãos. E ele está te dizendo: o tempo da humilhação, ele vai mudar o tempo do choro e tudo será novo na sua vida. Aquela mulher, ela olhou para si e disse: Senhor, e agora? Senhor, o que eu faço, Senhor? O que eu vou fazer, Senhor?
O que que eu posso fazer para mudar a minha história? Estão aí vindo para levar os meus filhos porque eu não tenho dinheiro para pagar. E naquela época, quando você devia alguma coisa, ou o marido que morria devia alguma coisa, a dívida passava para a esposa ou por alguém mais próximo da família. E não ter dinheiro para pagar era um símbolo de vergonha. Até hoje, no meio da sociedade, muitas vezes você não tem dinheiro para pagar, as pessoas começam a te caluniar dizendo: olha, não tem dinheiro porque é caloteiro, não tem dinheiro porque é caloteira, não tem dinheiro porque não paga. Não é isso. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de dificuldade, um tempo de opressão, mas eu quero te dizer que ainda Deus está te cuidando, Deus ainda está contigo. No meio de tudo isso, Deus está te dizendo: eu passo contigo, eu levanto você, porque quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Agora imagine a cena. Eliseu, ele sabia, né? Ele sabia o que estava acontecendo com aquela mulher. Ele sabia que o marido dela tinha falecido, porque Eliseu tinha o Espírito Santo da verdade. E quem tem o Espírito Santo, Deus não deixa confundido nem enganado. Mas Eliseu tinha que ouvir algo dela. Eliseu tinha que ouvir: olha, mulher, o que tem eu a fazer? O que tem eu contigo, mulher? Diga o que tu tem dentro de casa. Ela saiu desesperada para buscar ajuda a um homem de Deus. Ela não foi buscar ajuda ao diabo. Ela não foi buscar ajuda aos demônios. Ela não foi buscar ajuda na feitiçaria. Ela não foi buscar ajuda até mesmo nas orações contrárias. Ela não foi buscar ajuda até mesmo para os políticos que não tem vergonha na cara. Ela foi buscar ajuda no homem de Deus que tinha o Espírito Santo, que podia dar uma palavra e Deus poderia mudar o quadro daquela história como foi mudado. Quantas vezes a gente não vê isso na nossa vida, irmão? Quantas vezes a gente não vê isso acontecer na nossa história, na nossa vida? A gente vai cultuar Deus, a gente vai pregar, a gente vai falar de Jesus, mas muitas vezes fica um vizinho na janela, uma vizinha na janela que não tem o que fazer, não tem vergonha na sua cara, não tem até mesmo qualidade para enfrentar os problemas como eu e você enfrentamos, e tem a coragem de dizer: olha, já vem uma derrotada, já vem um derrotado, já vem aqueles que não têm poder, já vem aqueles que ficam devendo, já vem aqueles que é caloteiro, já vem aqueles que é falido, já vem aqueles que vive na miséria. Mas eu quero te dizer que o tempo da humilhação, Deus vai dar um basta a essas mesmas pessoas que ficam na janela te observando, querendo ver a sua queda. Vai ser as mesmas pessoas que quando vê você descer na rua, vai ver a glória de Deus descer contigo, vai ver a glória de Deus descer aonde o diabo não aguenta, e vai ter te bater continência para a minha vida e para a sua, e dizer: ali vai um vencedor, ali vai uma vencedora, ali vai um servo e uma serva de Deus. Ei, irmão, a viúva, ela não tinha mais nada. É fácil glorificar a Deus na dificuldade? Não é fácil. É fácil exaltar a Deus quando tudo está perdido? Não é fácil. É fácil muitas vezes você ver pessoas dizer que passou pela dificuldade, mas você nunca viveu. A viúva sentiu na pele duas coisas. Primeira, a dor do luto e a dor da humilhação de ser cobrada pela dívida que não era dela, era do marido. Mas quando o marido morreu, passou a ser dela. Olha quantas vezes a gente vê na casa de Deus pessoas mal acostumadas no meio da sociedade, viver sendo bajulada dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, mas quando vem o tempo da dificuldade, é a primeira a querer questionar a vontade de Deus, querer questionar por que aconteceu, por que está acontecendo isso na vida dele ou na vida dela. Ei, meu querido, é muito difícil entender o que está acontecendo no meio do povo de Deus. É fácil você ver um Jesus andar sobre as águas.
É fácil você ver uma multiplicação de peixe. É maravilhoso alguém ver ele se transformar num monte e se glorificar como Deus de Israel. Mas eu quero ver no meio da dificuldade, quando você vê que não tem nada dentro do seu armário, dentro da sua vida, dentro da sua história, não tem um milagre, não tem água no deserto, não tem pão no deserto, não tem nada. Eu quero ver você e eu glorificar a Deus quando nós perdemos os parentes. Quero ver eu e você glorificar a Deus quando o diabo começar a nos perseguir, pessoas começar a olhar com o olho torto, começar a querer nos afrontar. Eu quero ver eu e você glorificar a Deus quando não tiver nada no meio da sua história. É difícil. Aquela viúva, ela poderia muito bem olhar e falar assim: Senhor, acabou minha história, acabou a minha família. Ei, você que está me ouvindo aí no Facebook ao vivo, quantas vezes você já falou para Deus que não dá mais? Quantas vezes você já falou para Deus que não quer mais servir ao Senhor? Quantas vezes alguém te falou: larga esse Deus, abandona esse Deus, abandona essa fé? Quantas vezes fizeram macumbaria, prostituição para tirar você do foco que é Jesus? Levar o seu nome para a sua família ser prostituta, ser uma família infeliz aos olhos da sociedade. Mas você sabe por que não aconteceu? Não é porque eu e você é bonitinho ou deixe de ser bonito, não. É porque o Espírito de Deus está em pé. E contra a palavra de Deus não há demônio, não há capeta, não há oração contrária, não há macumbaria, feitiçaria no cemitério que resista à palavra de Deus. Você acha que é fácil o que a viúva sentiu? Não foi fácil. Imagine você agora, tem o seu marido, tem a sua esposa, tem os seus filhos na casa do Senhor. Mas quando vem a morte não avisa quando ela vem. Ela não manda recado. Quando ela vem e tira aquilo que você tem. Imagina agora você olhar para si próprio e dizer: eu estou devendo, eu não tenho como pagar. O que eu vou dizer aos credores? O que eu vou dizer àqueles donos que quer receber? Eu não tenho dinheiro, Senhor. Imagina a situação. Imagina alguém olhar para você e dizer: cadê o seu Deus? Cadê aquele Deus que você prega? Cadê aquele Deus que você ora, que você jejua, que você sobe monte, desce monte, vai para a igreja, volta da igreja, passa na rua, deixa de passar? Cadê o seu Deus, mulher? Cadê o seu Deus, homem? Quantas vezes Satanás, quantas vezes os demônios vêm falar isso para nós? Aonde está o seu Deus? Aonde está aquele Jesus? Aonde está o Espírito de Deus que pode mudar a história? Cadê aquele Deus que pode fazer algo por você, homem? Você, mulher? Cadê? Quantas vezes a sociedade, o ser humano, vem questionar por que a gente estamos passando um momento difícil na terra. Mas não tem coragem de estender a mão para te ajudar. Não tem coragem de falar de Jesus. Não tem coragem de falar que Jesus vai mudar a sua história, mas tem coragem de vir questionar, como questionar aquela viúva. Disseram: seu marido morreu, acabou a sua história, você vai perder seus filhos. Mas eu quero te dizer que no meio disso tudo, Deus estava por detrás, movendo todas as mãos dele, movendo o poder e movendo a autoridade que só ele tem para mudar o rumo da história daquela mulher. Ei, você não está só, eu não estou sozinho. Nós temos alguém que quando a gente chora, quando a gente geme, quando a gente sente dor, ele intercede por nós. Ele está pronto a nos abençoar e a nos defender pelo amor e pela vontade do seu poder. Ei, irmãos, não é fácil. Não é fácil enfrentar dificuldade. Não é fácil enfrentar quando Satanás e seus demônios vêm nos afrontar.
Agora ela sai da sua casa e se dirige ao homem de Deus, se dirige ao servo do Senhor. E quando ela se dirige ao servo do Senhor, ela chegou ao servo do Senhor e disse: olha, meu marido, teu servo, ou seja, ó, o teu servo que temia a Deus, ele está morto. O que eu tenho? Eliseu disse: o que eu tenho com isso, em outras palavras? Mas Eliseu já sabia a intensidade daquele problema. O problema não era só a miséria que estava rodando aquela casa, a fome. Não, porque quando você tem fome, irmão, só quem sabe a dor da fome é quem passa a dor da fome. Só quem sabe a dor do luto é quem vive a dor do luto. Só quem sabe a dor do desprezo é quem sente na pele o que é desprezo. Ela estava sendo desprezada por ser viúva, pobre e miserável. Mas quando ela se aproximou do homem de Deus, ela fez uma pergunta: o teu servo temia o Senhor. Então ela pode dizer o quê? Olha, Eliseu, o meu marido, ele era homem de Deus. Aquele momento, irmão, aquela palavra quebrou Satanás no meio. Quebrou os demônios no meio, quebrou a potestade do diabo no meio, quebrou as orações, a macumbaria no meio, porque ela falou: ele era homem de Deus. Naquele momento Eliseu falou assim: olha, como está escrito no livro de 2 Reis 4, olha, me declara o que você tem dentro da sua casa. Me declara, mulher, o que você tem. Ela falou: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ei, sabe o que Deus está querendo te dizer? Nesse pouquinho que você tem, é o suficiente para ele mudar a sua história. Ele não precisa ser bajulado, ele não precisa de muitos, ele não precisa pôr na testa que ele é poderoso, não. Ele só precisa desse pouquinho de fé que você tem. Ele só precisa dessa pouquinha de coragem que você tem de falar dele para as pessoas nas redes sociais, no meio da sociedade, no trabalho, no serviço, na escola. Ele só precisa desse pouquinho para mudar a sua história nessa tarde. Ele só precisa disso. Rabassubiranda rabassai. Eita, eu sinto Deus invadindo o seu coração. Eu sinto Deus entrando na sua vida, dizendo: olha, o tempo da humilhação, o tempo da miséria, o tempo do desprezo acabou hoje. Hoje é uma nova história para você. Vai vir problemas novos, vai, mas você vai saber que eu estou contigo. Ei, quando ela se pronuncia, quando ela fala, quando ela diz que o meu marido, Eliseu, ele era homem de Deus, ele era servo do Deus Altíssimo, ela chegou e disse: olha, o que eu vou fazer? Eliseu olhou e falou assim: você não tem nada mais que isso, não. Então vai para sua casa, fecha a sua porta, ou seja, fecha igual um quarto aqui, fecha tudo e começa a orar. Começa a orar sem cessar ao Deus de Israel, porque enquanto tiver oração há poder, enquanto tiver oração Satanás cai por terra, enquanto tiver oração os demônios, a potestade maligna vai bater em retirada em nome de Jesus. Enquanto tiver oração, o diabo vai ser envergonhado. Enquanto tiver oração, Deus está contigo. Enquanto tiver oração, Deus vai te usar na terra. E quando tiver oração, há azeite descendo na terra em seu favor. Para você que está entrando agora, estamos falando da viúva, 2 Reis 4. 2 Reis capítulo 4, nós estamos falando da viúva, do aumentar o azeite da viúva, a providência de Deus para aquela viúva. Nós estamos falando de uma mulher que perdeu seu marido, que não tinha mais nada no meio da sociedade, estava à beira da falência. Nós estamos falando de uma mulher que não tinha o que sustentar os seus filhos.
Estamos falando de uma mulher que temia o mesmo Deus que eu e você teme e servimos a Ele. Quando aquele povo viu ela falando com o profeta, eu imagino a cena. O profeta falou bem no ouvido dela: vá para sua casa. Vá para sua casa. Eu quero você dentro da sua casa. E lá você fecha a porta e se rasga na presença de Deus. Se humilha, porque a palavra de Deus diz que quando a gente se humilha no tempo dele, a mão dele vai nos exaltar. Ei, eu quero te dizer que enquanto você está chorando, enquanto você está gemendo, o tempo dele está chegando. Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus, e ela no tempo dele, ó, preste bem atenção, no tempo dele vai ele exaltar a sua igreja na terra. Ei, se humilha lá. Se humilha. Fala para os seus filhos, primeiro, pedir vasos emprestados. Vai na vizinhança, na comunidade próxima onde você vive, ou no vilarejo, naqueles tempos. Vai lá e pede vasos emprestados, mulher. Que hoje Deus muda a sua história. Hoje Deus te diz, o tempo é hoje. O homem morreu. O homem faleceu, mas Deus está vivo para mudar a sua história. O tempo de choro, de tristeza, de agonia, o tempo de luto, o tempo da escuridão, Deus está dando um basta. Hoje é o tempo da sua vitória. Vai lá. Vai até aquela sua casa, fecha e tranca a porta. Ela foi. Quando ela foi, ela começou a orar. Os filhos já tinham pedido vasos emprestados. Ela começou a orar, ora aqui, ora ali, começou a orar. A Bíblia diz que ela tinha um pouquinho, mas esse pouquinho foi aumentando. Quando ela pôde ver, ela teve que pegar vasos para colocar do lado. Porque eu quero te dizer uma coisa: a providência de Deus é grande, a providência de Deus não é pequena. Deus está mandando, igual Deus falou para Eliseu: manda ela fechar a porta, Eliseu, porque eu vou aumentar o azeite não vai ser pouquinho, os vasos vai ser cheio. Eu quero te dizer que a providência de Deus é abundância completa. Ei, eu quero te dizer, para cada humilhação, para cada sofrimento, Deus está dando um azeite novo, Deus está dando um receio, não de sofrimento não, mas de alegria, para você ser exaltado sim no meio do povo, porque a Bíblia diz que Ele exalta aquele que teme a Ele diante dos olhos dele. Ei, ela começou a encher. Quando ela começou a encher, ela começou a ver que Deus estava fazendo um sobrenatural, né? Acabou de entrar aqui o pastor Paulo de Assis. Deus abençoe, pastor Paulo de Assis, grande homem de Deus, servo do Deus Altíssimo. A paz seja convosco, pastor. Quando ela começou a ver os azeites multiplicar, ela falou: filho, pega mais vasos. Quando eles pegou mais vasos, eles colocaram o azeite e começou a abundar, ter abundantemente azeite, começou a encher, prosperar. Quando ela falou: filho, pega mais um vaso, o filho olhou e falou: mãe, não tem mais vasos. Aí o azeite parou. Sabe o que Deus está querendo te dizer com isso? Que tudo que Ele manda é na medida certa, não é mais nem menos, nem acima e nem abaixo, é na medida certa, para que você não se desvie da presença dEle. Não adianta Deus te dar uma bênção maior do que você possa carregar, para depois lá na frente você se desviar, voltar para o mundo da prostituição, da sem vergonhice e depois perder a salvação. Não, Deus está te dando uma bênção na medida certa, para que você carregue e seja Deus exaltado, para que você se alegre e permaneça na presença de Deus. O azeite parou, mãe. Ei, a sua história está sendo mudada. Não é político que te prometeu.
Não foi Satanás que te prometeu, não foi os demônios, não foi os anjos, não. Foi Deus que te prometeu, e quando Ele promete, a palavra de Deus diz que passa céu, passa terra, mas se nós permanecer, ainda que venha a morte, mas Ele ressuscita a nossa vida para viver a promessa que Ele prometeu para cumprir diante do povo. Receba a providência de Deus. Receba hoje aquilo que Deus tem para você. Receba a providência dos céus. Receba o azeite novo. Vinho não é azeite que vem do mercado, não. É o azeite das oliveiras. É o azeite do Nazareno. Hoje Satanás vai bater continência para você. Hoje Satanás vai te respeitar como homem e como mulher de Deus. Hoje Satanás vai olhar para você e dizer: ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus na terra. Irmãos, fique com essa palavra. 2 Reis 4, que fala sobre a viúva. Eliseu multiplicou o azeite da viúva. Receba essa palavra diante do Eterno. Que Deus ilumine o seu caminho e que você possa acreditar que Deus está sempre ao seu lado. Que Deus está movendo poder sobrenatural em seu favor. Receba hoje a vitória do Senhor em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o pastor Paulo de Assis, que está aqui conosco, né? Acompanhando essa palavra. A palavra foi pregada em 2 Reis 4. Azeite é motivo de alegria. Deus está tirando motivo de luto, meu e seu, e dando motivo de alegria para nós sorrir. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus multiplique os seus caminhos, que Deus dê força à sua vida, que você possa ser aquele que realmente o Senhor quer que você seja. Eu vou estar colocando um hino aqui, para encerrar, um hino da palavra de Deus, né? Eu vou estar colocando um louvor, que eu quero que os irmãos, né, adore ao Senhor comigo, né? Adore ao Rei da Glória, né? Que Deus hoje Ele está te dizendo que o tempo da humilhação, hoje Ele está dando basta. Hoje Deus está te dizendo: não temas a má notícia. Não temas. Não temas quem está tentando se levantar contra a sua vida. Não temas. Eu vou colocar um louvor chamado Viúva Sem Nada. Que esse louvor é um louvor muito abençoado, que o Senhor colocou no meu coração, né? Que eu quero que os irmãos louvem comigo, né? Que se chama o nome do cantor Daniel e Samuel, né? Para nós encerrar essa mensagem da palavra de Deus aqui no Facebook. Amém? O Fábio está assistindo nós também, um amigo nosso, né? De muito tempo, jogávamos um bola junto, Fábio, né? Hoje ele está aqui acompanhando a palavra de Deus junto conosco. Eu vou estar louvando para encerrar essa mensagem. Amém? Eu quero que os irmãos fiquem em espírito aí, sinta Deus te visitar. Amém? O louvor Daniel e Samuel. Presta atenção na letra desse hino, você. Amém? Fique com a paz do Senhor. E viva o Rei Jesus. Amém? Faltava tudo. Havia um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão. E quem olhava no fogão não tinha lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. Tá ouvindo aí? O povo assim falava. Olha aí, ó. Olha aí o louvor, ó. Apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Outros assim falavam: queremos levar os seus filhos para serem escravos. E ela chorava. Viúva sem nada, viúva
viúva sem nada, o povo assim falavam. Aí, mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim. Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. É hoje a vitória de Deus sobre a nossa vida. Ele vai multiplicar a nossa vida. Aleluias. Agora, olha o que ele fala, ó. Seus filhos não serão escravos e você não vai servir mais um centavo, porque sua casa terá um depósito da bênção do Senhor. Na casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo, aqueles que cobravam agora vem pagar. Jesus é bom, aleluias. Hoje o diabo vai bater continência pra minha sua vida. O diabo vai respeitar a minha vida e a sua. Quem está vendo você sofrendo hoje, vê Deus te abençoando na tarde de hoje. Aleluias. Queira Satanás ou não, o diabo hoje vai bater em continência. O diabo hoje vai abaixar a cabeça. Hoje o diabo vai olhar para você, vai olhar para mim e vai dizer: ali é o servo de Deus, ali é uma serva de Deus. Queira Satanás ou não, a vitória é nossa. Tá ouvindo o hino aí, irmão? Medite na letra desse hino. Mas, ó, Deus ouviu ela chorando, então se comoveu. Hoje Deus está se comovendo com você. Deus está te comovendo. Hoje é dia da sua vitória, aleluias. Que uma viúva em busca de Eliseu. Olha o que Deus fala. Vai, disse o profeta assim. Deus já falou pra mim que vai te abençoar. Hoje é o dia da sua vitória, aleluias. Hoje Satanás abaixa a cabeça. Não há macumba do inferno que impeça o Espírito de Deus agir nessa tarde. Aleluias. Receba a vitória. Seus filhos não serão escravos e você não vai dever. Deus não vai deixar você dever. Deus comprou a sua briga. Deus comprou a sua luta. Quem tentar falar alguma coisa vai se ver com ele. Aleluias. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aqueles que cobravam, agora vem pagar. Eita Deus. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo. Deus te abençoando. Receba em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe. Que o Senhor possa multiplicar ainda mais. Em nome de Jesus. Aquilo que Ele tem para você. Amém? Deus abençoe a todos. Curta essa mensagem e siga a gente lá no canal no YouTube. Seja bem-vindo, missionários, pastores, levita, ao Face, onde Deus colocou a gente para falar do amor dele. Amém? Que Deus abençoe a todos. E lembre-se, né? O azeite da viúva, Deus multiplicou. E Deus multiplicará a minha e a sua bênção. Em nome de Jesus.